Olá pessoal, aqui é o professor Cleiton Peixar novamente com vocês, no nosso segundo bloco da aula, aqui que estamos falando sobre o RES e sobre o agravo em execução. Depois finalizamos o último bloco, o bloco anterior, dizendo a respeito da sentença que não recebe ou rejeita a denúncia ou a queixa. Vimos que o RES é o recurso cabível, entretanto, quando se fala em crimes de menor potencial ofensivo, lá da Lei 9.099, Juizado Especial Criminal, o recurso correto é a apelação. Todo recurso, como vocês bem sabem, ele tem que ser arrazoado, Ou seja, você precisa apresentar o recurso e depois apresentar as razões do recurso. O porquê que você discorda daquela decisão e por que você requer a modificação daquela decisão. Então, isso vai ser inserido lá nas razões do recurso. Razões de apelação, razões do recurso em sentido estrito e etc. Mas, de qualquer forma, vocês precisam apresentar o recurso e apresentar as razões recursais. E aí nós nos deparamos com um problema. Porque nós estamos falando aqui da decisão que rejeitar a denúncia ou a queixa. E aí abre a possibilidade para o Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, ou para o querelante, que é o titular da ação privada, de intentar o RES contra essa decisão que recebe ou rejeita a denúncia. Mas se não houve a denúncia, não houve o processo, não teve início o processo, não está formada a tríade processual, porque a denúncia foi rejeitada. Não é verdade? Então não houve a citação, porque é dessa forma que funciona o processo, o procedimento penal. O Ministério Público, por exemplo, oferece a denúncia, procedimento ordinário, o juiz recebe a denúncia e manda citar o réu para apresentar a resposta à acusação. E aí forma-se a tríade processual. E aqui no caso não está formada, porque a denúncia foi rejeitada. Então ingressa o Ministério Público com recurso em sentido estrito e apresenta as suas razões que entende ser necessárias para o recebimento da denúncia. Aí você tem uma unilateralidade, Esse recurso está sendo proposto e arrazoado de forma unilateral. Porque o réu não está integrado no processo, como que ele vai apresentar essas razões para o tribunal, dizendo que a decisão do magistrado acorre está correta, está em consonância com as provas produzidas no auto e, portanto, nos autos, e, portanto, a denúncia deve ser realmente rejeitada. Se nós não temos a tríade processual, se o réu não faz parte dessa relação processual, como que ele vai se defender? E aí é o tema desse bloco. Nós vamos lá para o material. Contra-razões do recurso em sentido estrito, interposto contra a decisão de não recebimento ou rejeição da denúncia ou queixa. E está lá a decisão do STF, O STF firmou o entendimento por meio da súmula 707 do STF, no sentido de que constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo. Olha só, então resolveu-se o problema, Porque quando o réu não comparece ou fica sem defesa, não tem um advogado para patrocinar os seus interesses, o juiz nomeia um defensor dativo para se manifestar. Entretanto, aqui, nesse caso,
A nomeação do defensor dativo não supre o entendimento aqui do STF. Ou seja, o réu tem que ser intimado, o denunciado, né, tem que ser intimado para contrarrazoar o recurso em sentido estrito proposto pelo Ministério Público. Claro, se não tiver condições de constituir um advogado particular, então será ali nomeado alguém da Defensoria Pública ou advogado dativo para fazer esse papel. Mas fato é que ele precisa ser intimado dessa decisão e contrarrazoar o recurso do Ministério Público. Perfeito? Recurso em sentido estrito contra a decisão de rejeição ou não recebimento da denúncia ou queixa e interrupção da prescrição. E aqui é uma outra problemática por conta do período prescricional, né? Então, olha só. Quando o tribunal adquém aprecia a decisão que rejeitou a denúncia ou a queixa, não está exercendo atividade de cassação, mas de substituição, porque ela não foi decidida, né? Por isso, nos termos da súmula 709 do STF, salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela. Ou seja, se o tribunal que está julgando esse recurso entender que o recurso é válido, né, não existe nulidade, então o acórdão serve como recebimento dessa denúncia. E aí o processo segue. Quando o tribunal, ao julgar o recurso em sentido estrito, verifica que existe nulidade, ele tem que mandar esse processo de volta. A nulidade faz com que o processo volte ao status quo. Então o tribunal vai ter que fazer novamente. O tribunal vai retornar para o magistrado fazer novamente a decisão e corrigir aquela nulidade. E aí como que fica essa situação? Vamos dar uma olhada. Se o tribunal considerar nula a decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia ou queixa, determinará a remessa dos autos ao juiz para proferir outra, como eu disse a vocês. Nesse caso, não pode o acórdão proferido pelo tribunal valer como recebimento da denúncia e, portanto, constituir causa de interrupção da prescrição, sob pena de supressão de instância, porque ele não recebeu a denúncia. E um dos marcos para se contar a prescrição é justamente o recebimento da denúncia. Então, nesse caso, não pode o acórdão proferido pelo tribunal valer como recebimento da denúncia, portanto, constituir causa de interrupção da prescrição, sob pena de supressão de instância. O recebimento da denúncia pelo Tribunal de Justiça, na hipótese de reforma da decisão de primeiro grau válida, gera o efeito de interromper a prescrição, porque ele recebeu a denúncia. Perfeito? Seguindo. Da decisão que concluir pela incompetência do juízo. É o caso de reconhecimento ex officio da incompetência pelo próprio juiz, que determina a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do artigo 109 do CPP. Se o juiz se dá por incompetente, acolhendo exceção, caso de incompetência relativa, aplica-se o inciso subsequente. Ou seja, aqui ele não acolheu, ele de ofício se declarou incompetente. Se dá a sentença que desclassifica o crime de competência do júri para o crime não doloso contra a vida, cabe recurso em sentido estrito com base nesse fundamento, pois o juiz está, na verdade, concluindo pela incompetência do tribunal do júri para julgar a causa. Da decisão do juiz dando-se por competente não cabe qualquer recurso, podendo a parte prejudicada impetrar apenas habeas corpus. Da decisão que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição. E aqui entramos naquela argumentação anterior, né? Aqui, ó, se o juiz se dá por incompetente acolhendo a exceção, né? Aplica-se o inciso subsequente, que é esse. Da decisão que julgar procedente as exceções, salvo a de suspeição. Isso é um recurso voltado para acusação, né? O artigo 95 do CPP enumera as 5 exceções oponíveis, a saber,
suspeição, incompetência do juízo, litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada. Note-se que o cabimento do recurso em sentido estrito está restrito à decisão que acolher a exceção oposta pelo réu, ou seja, julgar procedente a exceção. Se rejeitada a exceção, a decisão é irrecorrível, podendo ensejar eventual HC, né? Porque aqui você pode ter aí alguma restrição ao seu direito de liberdade. Acolhida ou rejeitada a exceção de suspeição, não cabe qualquer recurso, pois não se pode forçar o juiz que se considera suspeito a julgar a causa, né? Então, por isso que fala salvo a de suspeição. Da decisão de pronunciar o réu. A decisão de pronúncia trata-se de uma decisão interlocutória mista, não terminativa, que encerra uma das fases do procedimento, sem julgar o mérito. Isso é, sem declarar o réu culpado. Por quê? Porque a decisão de pronúncia leva o réu a julgamento perante o plenário do júri. Então, ela não condena. Por isso, a decisão de pronúncia comporta o rese. A decisão de impronúncia comporta recurso de apelação nos termos do artigo 416 do CPP. Da decisão que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Nessa parte, a lei prevê tanto situação favorável quanto desfavorável ao réu. Assim, concedida a fiança ou fixado um valor muito baixo, pode o Ministério Público recorrer. Negada, cassada ou considerada inidônea, cabe ao acusado apresentar o seu inconformismo. No entanto, quando o juiz conceder liberdade provisória, pode o MP recorrer, mas não cabe rese para o réu, que tem seu pedido de liberdade provisória negado, pois o recurso que é intentado nesse sentido é o habeas corpus, que não é um recurso, né? O habeas corpus ele tem que ser tratado como uma petição inicial, mas é um recurso que se utiliza o réu e a defesa quando tem o seu direito de liberdade tolhido. Finalmente, quando a prisão, por ser ilegal, mereça ser relaxada. Caso o juízo faça, proporciona o MP a interposição de recurso em sentido estrito. Quando houver a negativa ao relaxamento, somente por base de habeas corpus o interessado pode questionar a decisão, como dito anteriormente. A absolvição sumária foi revogada. Essa decisão era impugnada por recurso em sentido estrito, mas com a edição da Lei 11.689, o recurso cabível passou a ser apelação. Da decisão que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor. São situações desfavoráveis ao réu, sendo-lhe permitido o recurso em sentido estrito, porque realmente são decisões interlocutórias, merecedoras do duplo grau de jurisdição. Entretanto, quando houver o quebramento implicando a obrigação de se recolher à prisão, pode dar ensejo à impetração de HC. Ou seja, sempre que o réu tiver o seu direito de liberdade ameaçado, ele pode se valer do uso do habeas corpus para reverter essa situação, né? E depois nós temos o inciso 8, que fala da decisão que decreta a prescrição ou julga por outro modo extinta a punibilidade, né? E aqui trata-se de sentença terminativa de mérito. Prestem bastante atenção aqui. Isso é, que encerra o processo com julgamento do mérito, sem absolver ou condenar o réu. E aí nós temos algumas situações. Cabe recurso em sentido estrito contra a decisão terminativa, que no processo de conhecimento declara extinta a punibilidade do acusado. O recurso em sentido estrito relativo a esse inciso tem aplicação residual, ou seja, somente é cabível nos casos em que a extinção da punibilidade não tenha ocorrido no corpo da sentença ou no âmbito da vara de execuções criminais. Porque são decisões interlocutórias aqui, né? Com efeito, se ocorrer a extinção da punibilidade no corpo da sentença, o recurso cabível será apelação, como dispõe o artigo 593, parágrafo 4º do CPP. Imaginemos, por exemplo, que o réu esteja sendo processado por 2 delitos.
O juiz absolve o réu pela prática de um deles e declara a prescrição em relação ao outro. Nesse caso, o recurso do Ministério Público ou assistente de acusação, na inércia do MP, né, será o de apelação com base no 5931. É o que se extrai do artigo 593, parágrafo 4º. Quando a decisão for proferida no curso da execução criminal, o recurso cabível é o agravo em execução, previsto lá no artigo 197 da LEP. Então, sempre que um recurso, sempre que a decisão que extinguir a punibilidade tiver no corpo da sentença, o recurso correto é apelação. Quando essa extinção da punibilidade se der no âmbito da execução penal, o recurso correto é o agravo em execução e não o rese. Perfeito? Mais uma vez ficamos por aqui, voltamos no próximo bloco.